Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse sábado, dia 18 de janeiro de 2025, partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os príncipes do abismo. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que essa quarta parte é um pouco da origem, o porquê dos príncipes do abismo eles conseguirem dominar a vida da raça humana e porquê da aparição deles. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos ouvir a quarta parte, que seria uma revelação de Deus para nós, e que serve como lição, que é para a gente ficar alerta e ficar com os olhos abertos. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar na Tua presença. Mais do que isso, Santo Deus, abrir os meus lábios e oferecer a Ti sacrifícios de louvor e de adoração através dos meus lábios. Mais do que isso, entregar ao Senhor o meu corpo, a minha mente, a minha alma, o meu espírito, para ser um instrumento usado nas Tuas santas e divinas mãos. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus benditos e santos mandamentos. A Tua palavra ela declara dizendo que o Senhor, conversando com Moisés no monte Sinai, o Senhor declarou para ele dizer o seguinte para os filhos de Israel: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vós. O Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. A Tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que você não ouviu, não entendeu. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não perde a força nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Diz a Tua palavra: quem conheceu a mente do Senhor, que para que pudesse o instruí-lo? Quem foi aquele que o instruiu? A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Senhor Jesus, o Senhor é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. O Senhor é aquele que o Deus Pai elevou acima de todos os principais, de todos os principados e potestades, e deu a ele todo o poder nos céus, na terra e debaixo de toda a terra. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por intermédio de mim. Só tenho que lhe louvar e lhe agradecer de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os príncipes do abismo, está em 5 a 8 textos da Bíblia Sagrada. Para além de nós saber, da queda dos príncipes do abismo, hoje então vamos conhecer da parte do Espírito Santo qual é a finalidade deles. Para esta quarta parte, o primeiro texto que nós vamos ler está no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15. Deus falando: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O segundo texto está no livro do profeta Daniel. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 8, versículo de número 10. Diz o texto sagrado, Daniel falando, Deus através de Daniel: cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército
e das estrelas lançou por terra e o pisou. E o terceiro texto está na Epístola de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 6, versículo número 12. O apóstolo Paulo falando, tomado pelo Espírito de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E os próximos últimos textos que nós vamos, que vai confirmar essa quarta parte, está no livro da Revelação, Apocalipse capítulo número 12, versículo de número 1 até o versículo de número 6, diz o texto sagrado que viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Versículo 2. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Versículo 3. Viu-se também um outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. 5. Nasceu-lhe, pois, o filho, um varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os príncipes do abismo, a quarta parte ela tem como tema guerra espiritual milenar na terra e nas regiões celestiais entre o dragão e a mulher missionária. O que tem a ver esse tema, essa quarta parte, com essa série de mensagens e com esses textos que o missionário acabou de mencionar? Vamos tentar definir, que nós precisamos saber que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. A Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que ele trouxe para o seu servo, para o seu amigo, discípulo João. Ele falou, é a revelação, é o livro que fala do passado, do presente e do futuro. E nós vemos isso no versículo de Apocalipse capítulo 1. E Cristo ele fala para João, escreve as coisas que vistes, as coisas que ouvistes, as coisas que hão de acontecer. É um livro que fala do passado, do presente e do futuro. E nós lemos no capítulo de número 12, já que essa quarta parte tem como tema guerra espiritual milenar na terra e nas regiões, nos lugares celestiais, entre a mulher e o dragão. No capítulo de número 12, diz o texto sagrado que viu-se um sinal no céu, eis que uma mulher que estava vestida de sol, e ela tinha uma coroa coberta de 12 diademas, e tinha a lua debaixo dos seus pés, e diz que ela estava grávida, no versículo 3. Já no versículo 2, já no versículo 3 diz que também viu-se um grande sinal no céu, um dragão vermelho, ele tinha 10 cabeças e 10 chifres. E no versículo 4 diz que com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas dos céus e os lançou por terra. Depois, na sequência, diz que esse dragão ele ficou de frente da mulher que estava grávida e ao ponto de dar à luz. E assim, a fim com que quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. E diz que a mulher depois ela deu à luz e o dragão o filho, que no caso seria aquele que iria de governar a terra com jetros de ferro e de dominar a terra. E a mulher ela fugiu no deserto
E Deus levou o menino no trono e a mulher ela fugiu no deserto e Deus o sustentou por um período de 1260 dias. E Daniel no capítulo 8, versículo de número 10, ele fala que se engrandeceu ao ponto que ele arrastou a terça parte das estrelas e alguns dos exércitos celestiais lançou por terra e o pisou. Vamos tentar definir, missionário, o que é que representa a mulher? A mulher, eu fui pesquisar, a mulher, ela simboliza, representa a igreja de Deus, o povo de Deus. Já o filho representa Cristo. E você vê que, é por isso que o missionário falou que é um livro que fala, o Apocalipse ele fala do passado, do presente e do futuro. A mulher, diz o texto sagrado que ela tinha o sol, ela estava vestida de sol, e ela tinha uma coroa de 12 estrelas. As 12 estrelas, ela simboliza as 12 tribos de Israel. Lembra que José, ele teve um sonho, ele viu que o sol e 11 estrelas se curvavam diante de si. A estrela que a mulher ela tinha na cabeça, a coroa estava coberta de 12 estrelas, representa as 12 tribos de Israel, como representa os 12 apóstolos que fundaram a igreja de Cristo aqui na terra. E diz que ela tinha o sol, símbolo de autoridade e de poder. E diz que ela tinha a lua debaixo dos seus pés, que significa o governo, o domínio desta mulher. E diz que ela estava grávida ao ponto de dar à luz. E depois no versículo 3 fala-se que viu um dragão. O dragão, meu amigo, minha amiga, é um dos símbolos, é uma da simbologia de Satanás. E você vê que no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 13, Deus falando para Ezequiel sobre a estrela da manhã, que no caso no futuro se tornou Satanás, que é o adversário do povo de Deus, fala que tu eras o sinete de perfeição, ou o aferidor de formosura em beleza, de sabedoria. Tu eras o sinete da perfeição, ou o aferidor de beleza em sabedoria e formosura. Ou seja, se desse que é para nós voltar para a eternidade antes da queda da estrela da manhã, que é Lúcifer, que é Satanás, e a gente questionasse para Deus: Deus, me dá aqui um exemplo no teu reino de sabedoria, de beleza e de formosura. Deus poderia dizer para nós: olha para Satanás, olhe para a estrela da manhã, que no caso era Lúcifer, que depois se transformou em Satanás. Você vê que ele era perfeito em sabedoria e em beleza, ao ponto que quando ele caiu, ele perdeu a sua glória, ele perdeu o seu brilho, mas ele não perdeu o seu poder. Porque você vê que dragão, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, dragão é aquele animal que tem patas de leão, cauda de serpente e asas de águia. Significa poder, sagacidade, poder, agilidade e sagacidade. Satanás ele tem poder, ele tem força e ele tem sagacidade. E você vê que a palavra diz que esse dragão ele tinha sete cabeças e 10 chifres. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo número 12, ele vai dizer o seguinte aqui: porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais de maldade. Ou seja, você vê que o dragão ele tem 7 cabeças, significa que Satanás ele governa com esses exércitos, esses príncipes das trevas, que no caso seriam os anjos que caíram, que são a terça parte
das miríades, das estrelas dos céus que ele arrastou. E eles caíram na terra. E já que eles caíram por ele se rebelar contra Deus, por ele querer usurpar a glória de Deus, eles então decidiram estabelecer o seu reinado aqui na terra. Ou seja, Satanás, ele viu, assim como os príncipes do abismo, como é que as coisas funcionam no reino de Deus. E eles fizeram aqui na terra da sua maneira e do seu jeito. A princípio, o reinado deles era de dominar na terra e nos lugares celestiais, porque eles já não poderiam voltar na terra, porque a queda da estrela da manhã, junto com as miríades, a terça parte das miríades celestiais, desestabilizou o planeta Terra, tirou a Terra na sua órbita e fez com que eles mudassem de identidade, se transformassem em príncipes do abismo, principados, potestades, hostes espirituais. A palavra hostes espirituais significa exército, significa tropas. Por isso que Cristo ele falou que Satanás é o príncipe deste mundo, no Evangelho de João capítulo 14, versículo de número 30, porque ele conseguiu estabelecer o seu reinado aqui na terra, o seu exército, formados de principados, potestades, príncipes das trevas e tropas da maldade. Ou seja, em cada país, em cada continente tem um anjo caído, tem um principado que é um príncipe das trevas que governa, que domina sobre aquele continente, o principado, tem um anjo principado das trevas que domina naquele continente, e ele é auxiliado das potestades, que são os governantes que dominam em cada país, em cada nação, e as hostes, que são as tropas, os demônios, que dominam em cada rua, em cada cidade, em cada região. Porque Cristo ele fala no Evangelho de João capítulo 10, versículo de número 10, que o ladrão, que é também um dos nomes mencionados para Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Para além dele ter força, para além dele ter poder, sagacidade e força, né? Como é definido o dragão. Dragão ele tem patas de leão, cauda de serpente e asas de águia. Significa poder, sagacidade e força. E ele tem a sua obra tríplice, que Cristo ele falou que é roubar, matar e destruir. E aonde é que se originou o missionário? A guerra espiritual entre a mulher e o dragão. No livro de Gênesis, capítulo número 3, versículo 15, depois da queda da estrela da manhã, que é Satanás, e da terça parte das miríades dos céus, Deus ele criou o primeiro casal. E Satanás ele conseguiu derrubar então assim o primeiro casal. E quando ele derrubou, porque ele pensou que Deus ele havia pego Deus de surpresa, Deus então ele estabelece a guerra milenar, a guerra dos séculos, a guerra que a princípio a guerra milenar dos séculos entre Satanás, Cristo, a igreja e o povo de Deus. No versículo 15 de Gênesis capítulo número 3, Deus ele vai declarar, depois de Satanás ele se personificar no corpo de uma serpente e levar e seduzir a Eva e deixar ela cair em tentação, Deus ele fala assim para Satanás. Deus então define a guerra milenar dos séculos entre Cristo, a igreja e o povo de Deus. Ele declara, dizendo no versículo 15, que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No período da história, nós temos visto Satanás ele ferir a igreja, o povo de Deus no calcanhar. Isso começa exatamente quando Israel ele migrou no Egito, e Satanás ele usou os faraós que é para aprisionar, que é para fazer sofrer o povo de Deus. Em vários períodos da história, nós vemos que Satanás ele usa
Faraó e usa o exército de Faraó, que é para destruir o povo de Deus. E nós vemos também no Novo Testamento, quando Gabriel, o anjo mensageiro de Deus, ele aparece para Maria. E ele declara que ela dará a luz ao Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos Satanás ele possuindo Herodes na história, que é para tentar matar todas as crianças dos 2 aos 0 anos, que é para assim então impedir com que o filho da mulher nascesse. Mas só que, meu amigo, minha amiga, Satanás ele usou, a princípio, quando Moisés nasceu também, a história de Cristo, a história de Moisés, a nascença de Moisés é um pouco idêntica do Messias, porque o que o faraó fez no passado, matar todas as crianças no Egito, pensando que assim poderia matar o herdeiro, o Cristo que poderia reinar. Faraó, Herodes ele fez no Novo Testamento, mas Cristo nasceu. E Satanás, quando ele morreu na cruz, meu amigo, minha amiga, ele feriu o dragão, a serpente, a antiga serpente que é Satanás, na cabeça. E Cristo então ele desceu no mais profundo do abismo. Ele recebeu a chave da morte do inferno nas mãos de Satanás. Ele pisou a cabeça do dragão, da serpente, na sua morte na cruz. E ele recebeu assim o poder que Satanás ele havia recebido a princípio no homem, no jardim do Éden, levando o primeiro casal a cair. E ele resgatou a autoridade. E ele então assim ganhou todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Só que Cristo Deus ele poderia terminar a história já aí com a morte de Cristo. Mas só que, meu amigo, minha amiga, essa guerra é milenar. Deus ele não quer, Cristo não quer que simplesmente ele pise na cabeça de Satanás. Ele quer que a igreja, o povo de Deus, pise. E essa é uma igreja milenar, por quê? Porque durante os séculos nós vemos o povo de Deus, a igreja de Cristo, a ser martirizada, a ser afligida, atormentada por Satanás, pelos principados, pelas potestades, pelas hostes espirituais da maldade. E essa guerra é milenar, por quê? Porque as pessoas pensam que eu vou vir para Cristo, eu vou vir para o Evangelho, então a minha vida vai mudar, eu não vou ter guerra, eu não vou sofrer. Muito pelo contrário, a partir do momento, meu amigo, minha amiga, que nós nos posicionamos de servir a Deus, de fazer a coisa certa, de ver uma vida santa, de andar na presença de Deus e ser perfeito, a gente vai atrair inimigos perceptíveis, inimigos imperceptíveis, ou seja, inimigo que os nossos olhos não podem ver, inimigo que os nossos olhos podem ver. Como assim, missionário? O apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 2, ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que é isso, missionário? Você e eu, nós não temos que lutar com as pessoas, porque às vezes a gente se decepciona, né? Um exemplo, você conversa com as pessoas, você conhece as pessoas, você confia nas pessoas, e por um momento, por uma circunstância da vida, aquelas pessoas que você confia, que você acredita, que você dá o teu nome na inocência, né, para confiar naquela pessoa, elas são usadas pelos espíritos malignos, pelos principados, pelas potestades, que é para ferirem você, que é para magoarem você, que é para brincarem com teus sentimentos, as tuas emoções. E em vez de nós ter a percepção espiritual que aquela pessoa foi usada por Satanás para nos afligir, a gente passa a guardar rancor, raiva, ira contra as pessoas. Nós não temos que lutar com as pessoas. Se no teu serviço alguém está te perseguir, ou se alguém apareceu no teu caminho que é para levar você a trair o teu parceiro, a tua parceira, se alguém te roubou, se alguém te mentiu, se alguém brincou com a tua cara, ou se alguém assassinou o teu filho, a tua filha, ou se alguém roubou os teus bens, você não tem que lutar com aquela pessoa, não. Aquela pessoa ela foi possuída pelos espíritos malignos, pelos principados, pelas potestades, pelas hostes espirituais da maldade, que é para ferirem você.
Nós não temos que lutar contra isso, nós temos que lutar com os espíritos que usam as suas, que é para nos fazerem mal, que é para bloquear a nossa vida, que é para impedir com que a nossa vida não venha a crescer como filho de Deus. A partir do momento que nós nos posicionamos em servir a Cristo, nós passamos a ser luz. E a luz, meu amigo, minha amiga, perturba, incomoda as obras das trevas. Foi para isso quando que os discípulos ficaram felizes, né? Por seguir a Cristo, servir a Cristo. Cristo ele falou para os discípulos: vocês 12, no mundo vocês vão ter aflições, vão se encontrar na maioria das vezes com Satanás, mas não percam a fé. Satanás ele caiu juntamente com os príncipes do abismo, com os principados, com as potestades. Ele perdeu a sua glória, ele perdeu a sua formosura, porque a palavra diz que ele era o querubim ungido. Tem querubins no plural, mas tem querubim ungido, ou seja, classe única. E Ezequiel fala, Deus através da boca de Ezequiel fala que ele era o sineto, ou seja, o aferidor de perfeição, em beleza, em formosura. Ao ponto que ele caiu, ele não caiu sozinho, ele caiu com a terça parte. Só para nós ter a dimensão do brilho que a estrela da manhã, que era Satanás, ele tinha. Mas ele, quando caiu, ele perdeu a sua beleza, ele perdeu a sua formosura, mas ele não perdeu a sua força, não perdeu o seu poder, não perdeu a sua sagacidade. Exemplo disso, ele foi sagaz ao ponto de levar o primeiro, de derrubar o primeiro casal. Porque quando as pessoas falam de Satanás, pensam que ele é um ser inofensivo, insignificante. Não, ele é alguém que é sagaz. Você vê que a palavra define Satanás como dragão, aquele animal que tem patas de leão, cauda de serpente e asas de águia. Significa sagacidade, força e poder. Satanás ele tem sagacidade, ele tem força e ele tem poder. Ele tem a sua obra tríplice, que é roubar, matar e destruir. E ele tem feito isso no longo dos tempos, na longa das histórias. Ele tem tentado destruir o povo de Deus. Por isso que nós não devemos ter medo de Satanás. É uma guerra milenar que nós estamos a enfrentar com esse adversário que é Satanás, que as pessoas são ignorantes, que as pessoas não conhecem a palavra de Deus, que as pessoas não têm tempo com Deus. Por isso que Satanás, ele quer, exatamente por isso, e o objetivo é esse, que cegar o entendimento das pessoas para que a glória, o brilho do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha a resplandecer. E em cada continente, vamos falar que o mundo tem 6 continentes. Em cada continente tem um príncipe de Satanás que governa aquele continente. E em cada nação, já que o mundo tem entre 196 a 197 países, em cada nação do mundo tem um príncipe de Satanás. Você vê que o apóstolo Paulo ele fala no plural. Príncipe das trevas, ele fala no plural. Por isso que Cristo falou que Satanás é o príncipe deste mundo. E o apóstolo, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 19, fala que o mundo todo jaz do maligno. Ou seja, Satanás ele é o príncipe, ele é o governador, ele é o rei deste mundo. Mas só que, meu amigo, minha amiga, tem a igreja de Cristo, que é a mulher que está vestida de sol, que tem uma coroa coberta de 12 estrelas, que significa a igreja de Cristo, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel. E essa mulher ela fugiu para o deserto. Você vê que a guerra milenar. E fala que ela está com dor de parto ao ponto de dar à luz. Eu falei que Apocalipse é um livro que fala do passado, do presente e do futuro. A revelação que João teve foi o que aconteceu no passado. Foi isso que Satanás ele tentou fazer quando Deus ele falou: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás na cruz, ele feriu a igreja no calcanhar, mas Cristo com a sua morte feriu a cabeça. E o apóstolo Paulo fala que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Ou seja, Cristo ele poderia terminar já a guerra espiritual na cruz, mas ele quer que o povo de Deus
guerreia. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, Satanás ele tem dominado a vida das pessoas. Os príncipes do abismo, acompanhado de principados, têm governado na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque a mente e o coração das pessoas, elas são possuídas por Satanás, pelos principados, pelas potestades, pelas hostes espirituais da maldade. Mas o que o Espírito quer que você entenda nessa quarta parte, meu amigo, minha amiga, é que a tua guerra, a minha guerra, não é contra as pessoas, porque tem pessoas que são inimigas de pessoas, que estão magoadas com as pessoas, que estão decepcionadas com as pessoas. Nós não temos que lutar com as pessoas, nós temos que lutar com os espíritos que usaram aquelas pessoas, que é para nos afligir, que é para nos atormentar, que é para brincar com a nossa cara, que é para nos ferir, que é para nos ferir, que é para nos fazer maldade. Que o Espírito de Deus, meu amigo, minha amiga, nos abra a mente e o coração, que é para a gente entender que a nossa guerra, ela é espiritual, ela é milenar contra o dragão que é Satanás, seja na terra, porque o Satanás, os espíritos malignos estão a operar na terra, na vida das pessoas, como também nos lugares celestiais, impedindo assim, meu amigo, minha amiga, que a resposta das orações dos filhos de Deus venha. Espero que esta quarta parte nos ajude a refletir e nos ajude a entender que nós estamos numa guerra espiritual e que você, meu amigo, minha amiga, que sente que não fala com pessoas, que tem ciúme de pessoas, que tem inveja de pessoas, se você sente ciúme de alguém, se você tem inveja de alguém, se você tem rancor de alguém, se você está triste com alguém, entenda, meu amigo, minha amiga, que essa tristeza, que esse rancor, que esse ciúme que você tem no coração foi colocado pelos espíritos malignos, que você peça perdão a Deus, que Deus te perdoe e que você entenda que você está lutando que a tua luta não é contra isso, mas sim contra os espíritos malignos, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo Senhor falar por intermédio de mim. A tua palavra é como uma espada de 2 gumes, Santo Deus, que esmiuça no mais profundo do ser e que faz a separação entre o espírito e a alma e as juntas e as medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Que o teu Espírito possa convencer essa pessoa que a luta dela, que a guerra dela, não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos, não é contra aquelas pessoas que brincaram com ela, que roubaram ela, que brincaram com a cara dela, não. Mas sim com os espíritos malignos que têm usado as pessoas que é para brincar com a cara dessa pessoa. Que essa pessoa ela venha despertar e ela venha entender que ela está numa guerra espiritual contra o dragão, contra os principados, contra os príncipes das trevas, contra as tropas espirituais da maldade na terra e nos lugares celestiais. Só tenho que te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado por me ouvir, meu amigo e minha amiga. Arranque tudo que é entendimento e lembra, você está numa guerra espiritual. Fica alerta. Você não tem que lutar com isso, você não tem que odiar as pessoas, você tem que amar as pessoas, mas tem que se posicionar no lado espiritual. Amém? Desejo a todos um bom final de semana, um forte abraço e desejo estar na quinta parte dessa série que é para partilhar com vocês. Arranque tudo que é entendimento e lembra, Deus te ama, por Ele te amar, Ele está usando o missionário que é para partilhar essas verdades para você. Amém? Desejo a todos um bom final de semana. Até a próxima parte. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.